Eu quero começar nessa noite uma série que é importante, que você sabe que isso aqui é uma novela que talvez o povo crente não acompanha, em família, histórias de famílias parecidas com a nossa. Porque falar de família não é algo fácil, mas é algo que tem a ver comigo e com você. Você pode dizer, família tem tudo a ver comigo? E quando falamos de histórias de famílias parecidas com a nossa, é porque quando eu abro a minha Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, eu não encontro histórias que são aquelas de cinema, de best-sellers, que ocultam os defeitos das suas personagens. Mas eu encontro nas páginas das Escrituras homens e mulheres que parecem muito com a história da minha família e com a sua. E é isso que nós queremos meditar e conversar com vocês durante 4 semanas. Algumas histórias de personagens usados por Deus, transformados, homens e mulheres que nós conhecemos, tanto que o nome deles estão na história, estão na Bíblia, mas que têm histórias familiares parecidas com a sua. E nessa noite eu quero começar, na verdade, meditar com você, falar um pouquinho sobre vencendo as falhas de caráter na família. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Gênesis, que é o primeiro livro. Na verdade, esse mês todo nós vamos ficar no Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler de 1 até o versículo 9. Quando você vai encontrando o texto da palavra de Deus, queridos, o meu desejo, nesse primeiro domingo de maio, o desejo de todo o meu coração, que é a minha oração, é que essa série de mensagens, através da palavra de Deus, traga luz na sua família, luz nas nossas sombras, luz na escuridão da nossa família, os nossos traumas, as nossas culpas. E talvez a pergunta que você faz é: pastor, a minha família é abençoada, é bênção do Senhor, nós estamos na igreja, será que essa série de mensagens e essas histórias da Bíblia tem a ver comigo? O meu desejo é desafiar você a entender que não existem famílias perfeitas, mas sim famílias que foram redimidas, transformadas, curadas por Deus. E olha aqui, eu queria que parasse toda a movimentação, irmãos, daqui a pouco, fora talvez quem está com o bebê, em nome de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado, você vai se comprometer a ouvir a palavra. Pode falar para ele aí, ele está visitando bem para isso. Porque quando você vai para o campo de futebol, o que você vai fazer lá? Eu acho que ou vai assistir um jogo de futebol. Quando você vai para o cinema, o que você vai fazer lá? Pelo menos só se você for maluco, né? Eu vou lá para... E na igreja, na celebração, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Esse é o propósito máximo, eu queria que você concentrasse. Mas antes de ler o texto e começar a meditar, nada machuca mais a nossa alma do que as feridas que são abertas dentro da família. Nada machuca mais do que aquelas feridas que são talvez as feridas que são feitas dentro de casa. Porque aquelas que são feitas dentro do trabalho, nós podemos suportar. As feridas religiosas, por mais séria que seja a igreja, por mais que nós nos machucamos nesse ambiente, por mais que seja profundo o envolvimento com a igreja, não machucam tanto e não são tão profundas quanto as machucaduras e as dificuldades e as feridas que nós adquirimos dentro do ambiente familiar. Esse é o objetivo dessa série, dizer para você que há esperança de cura para você, há esperança de cura para o seu casamento. E por isso eu quero, na verdade, meditar com você e falar um pouquinho sobre vencendo as falhas de caráter na família. Eu quero convidar você, vou ficar em pé 5 minutinhos para ler o texto. Eu sei que eu pedi para você se assentar, em reverência à palavra de Deus. Eu aprendi algo, queridos, na minha infância. Eu fui criado numa igreja baptista porque era uma igreja que bateria era do diabo, bateria não podia, bater palma não podia. Para você ter uma ideia, o Wesley foi o primeiro baterista lá da igreja que eu fazia parte, né? O Wesley está aqui, que é nosso baterista hoje, uma guerra, uma dificuldade para ter uma bateria, para você ter uma ideia. Mas eu aprendi muitas coisas da palavra de Deus que não podem mudar. Uma delas é que a Bíblia é a palavra de Deus, e quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos ter reverência. Quando o pregador está falando também, mas principalmente quando esse texto é lido, nós ouvimos, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode falar: a Bíblia é a palavra de Deus? E nós vamos ler o livro do Gênesis 12, de 1 até o versículo 9, diz assim. Quem achou diz amém? Amém. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem.
e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara ao Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência eu darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguev. Amém? Esse é o personagem, essa é a personagem que nós vamos avaliar e analisar nessa noite, ao qual Deus dá uma promessa tão poderosa: eu farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Tanto que nós estamos estudando e falando dele nessa noite. E você será uma bênção, a sua descendência será tão grande como se você pode contar as areias da praia do mar, ou contar as estrelas, assim será a sua descendência. Abaixe sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Ó Pai, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo está nesse lugar. Nós sabemos disso que a Bíblia diz, e nós abrimos o nosso coração. Por isso move, cura, repreende todo desassossego do nosso coração, toda obra maligna, e nós declaramos que Tu és o Senhor, Tu és o dono. Nós declaramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso move, restaura, renova, cura no Senhor. Nós colocamos a nossa vida, a nossa família nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, queridos irmãos. Cadê meu PowerPoint? Não existem famílias perfeitas, e talvez você saiba que essa é a frase da nossa igreja que aqui está. Mas talvez você fique chocado com essa afirmação, porque você ouve dizer: olha, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Mas a minha família, pastor, é maravilhosa. A minha família é uma bênção. A minha família, ela é quase perfeita. Mas certamente dizer que não existem, e apareceu uma imagem na tela, mas vai ficar para depois, que não existem famílias perfeitas, você vai se identificar com isso. Quantos se identificam com essa realidade? Porque é uma realidade que diz que a família não é algo perfeito. Os nossos bebês e as nossas crianças, elas não são bibelôs. Quem tem criança que pode dizer: olha, o meu filho, a minha filha é perfeito, nunca me desobedeceu? Levanta a mão, eu vou orar por você que está mentindo aqui. Porque crianças são crianças em todas as nações da terra. Você pode dizer assim: crianças são crianças em todas as nações da terra. Isso é verdade. E quando nós falamos de família, existe uma realidade: os casais discutem. Quem é casado aqui já discutiu alguma vez? Você só não discutiu se você morreu, ou se você falou: olha, eu preciso de Edneia ali, porque eu sou mudo. Até mudo discute, não é, Edneia? É um negócio interessante, é linguagem de sinais, mas tem discussão, e pais erram, nós erramos, e a grande verdade, tem um problema aí, irmãos, que eu sei PowerPoint não tem pregação. Ah, glórias a Deus. Por favor, retirar o carro. Atrapalharam minha mensagem por causa do carro, tá lá, mas tá valendo. Retirar o HB20 que está ali, etc e tal, aleluia. Vamos voltar lá aqui, senão vamos caminhar aqui. HB20, você tem vários HB20, você sai lá que está atrapalhando, sei lá, quem sair. Glória a Deus, agora voltou aqui. Não existem famílias perfeitas. Olha o exemplo que está aqui. Uma pessoa lá num posto. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Solteiras, solteiros. Talvez você acredite que existe um posto dos desejos. Você vai lá colocar uma moedinha e diz: eu quero casar e ter uma família perfeita. E aí aparece: não acredito, o meu sonho se realizou mesmo. Aí aparece a sua foto e você vai falar: será que eu vou ter que manter esse sorriso para sempre? Plástico, mentiroso. Porque a grande realidade é que a família está em crise. Quem é que nunca passou por uma tempestade? Quem é que não está passando por uma tempestade? E falar de família nessa noite mexe comigo, com você. Porque você pode ter duas reações: achar o problema na casa da minha sogra, minha família, não. Ou talvez achar que a sua família não tem solução. Tem uma frase que eu cito muitas vezes, do psicanalista famoso, do psicanalista francês,
que ele deu essa entrevista há muitos anos à revista Veja, o Charles Melman, e ele diz: assistimos hoje a um acontecimento que talvez não tenha precedente na história, que é a dissolução do grupo familiar. Pela primeira vez, a instituição familiar está desaparecendo e as consequências são imprevisíveis. É só você ir para um outro Em Família, não a nossa, da Globo, que você entende o que eu estou falando. A família está sendo atacada. E aí talvez você diz: pastor, tudo bem, mas que história parecida com a minha? Quando eu abro a minha Bíblia, quando eu leio as Escrituras, com os óculos talvez de Deus, porque Deus que inspirou esses homens para escrever a Bíblia, eu olho para a vida dos patriarcas, que são Abraão, Isaac, Jacó. Nós olhamos para esses homens de Deus, eu começo a observar que eles não eram muito diferentes de mim e de você. Eles não eram pessoas talvez que estão na Bíblia porque eram perfeitos. Gente, tão cheio de Deus. Abraão era um cara tão sério que ele é o único homem aqui chamado de amigo de Deus. Você já parou? Tem uma música do Ademar que diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Esse é o Abraão. Esse é o Abraão que leva seu filho para ser sacrificado, e é o pai da fé, ele é o pai de multidões. Mas quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, eu começo a observar um homem que tem uma extrema dificuldade em conciliar caráter e carisma. Um homem que tem uma dificuldade muito grande, tremenda, extrema, de conciliar caráter e carisma. E quando a gente fala disso, talvez você fala: pastor, mas o que é isso? Carisma. Talvez eu vou usar durante todo esse mês aqui. É o que se põe da superfície para fora, é aquilo que é visível, é aquilo que é bonito, é os seus dons. Quantos têm dons aqui? Você diz: tem alguns. Um dom. Você não tem? Você não tem um dom? Quantos aqui podem dizer: eu tenho uma qualidade, alguma qualidade que eu observo e eu tenho uma qualidade? Está mal, hein, povo? Misericórdia. Povo sem virtude desse auditório? É claro que nós temos. Quem pode dizer: a minha esposa, ela é carismática, ela é hospitaleira, ela é uma boa mãe? Ou talvez carismas tenha a ver com aquilo que é um edifício com vidro fumê, com visibilidade. É o que todo mundo vê. É aquilo que nós observamos na família e falamos: olha que característica maravilhosa, que dons maravilhosos. Eu olho para o pastor Ricardo, tem dons, toca, canta, tudo na área da música, dons, pregação, ensino, eu lidero célula, eu cuido de criança, tantas, é o carisma, é aquilo que todo mundo vê, que todo mundo pode observar. Mas agora o caráter é o que se estabelece na base, quando ninguém está olhando. É aquilo que quem é você quando ninguém sabe. Quando você acessa a internet e não há nenhum olho sobre você, mas os olhos do Senhor estão lá. É quem é você quando ninguém está olhando. Isso é o caráter. E quando eu olho para esse camarada chamado Abraão, eu vejo que ele tem uma dificuldade muito grande em conciliar o carisma e o caráter. Ele tem uma dificuldade em conciliar essas duas coisas. E talvez você fale: pastor, começou a heresia. Deus tenha misericórdia. Eu sabia que a Betesda começou a heresia. Abraão é o pai da fé. Ele é o meu ídolo, pastor, é o homem de Deus. Como é que você pode dizer que ele tem problema de caráter? Como é que você pode fazer essa afirmação? E quando nós olhamos para a vida de Abraão, porque, irmãos, olha aqui para mim, é muito mais fácil você valorizar o carisma do que o caráter. É muito mais fácil você colocar para fora, treinar, aperfeiçoar aquilo que é positivo, porque o caráter tem a ver com algumas coisas na sua vida que você nem sabe. E quando eu observo a vida desse Abraão, nós podemos olhar e tem alguns episódios, eu vou só citando, você vai ler o Gênesis dessa semana, que mostram isso. O primeiro episódio é esse, nós lemos o texto do Gênesis 12, amém? Amém ou não? Amém. Quem tem dúvida de que um camarada desse está sobre a graça de Deus? Alguém tem dúvida? Olha que profecia, que promessa maravilhosa. Deus chama Abraão e fala tudo isso para ele. Olha o que Deus falou: cara, você é abençoado, a terra é sua. Diga amém. O cara é o pai de multidões, gente. Ele está falando de célula. Abraão foi o primeiro homem que pensou em multiplicação, em alcançar, em conquistar cidades. A Bíblia vai dizendo que Deus fala: olha, sai da casa do seu pai, eu vou fazer de você uma bênção. Através de você, todas as famílias da terra vão ser benditas, e etc e tal. E Abraão falou: agora vai, rabo de arraia do diabo, nós vamos conquistar o mundo. Ele olha para a mulher dele e fala: olha, Sara, o mundo é nosso, nós vamos chegar lá. Deus falou. Mas quando nós entramos no capítulo 12, ainda no versículo 10, a Bíblia vai falando que ele vai para o Egito.
Ele chega lá, imagine, uma profecia, como domingo passado, o pastor Marcelo profetizou, você chorou, você foi quebrantado, você recebeu promessa, esse é o Abraão. E aí a Bíblia diz que houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito, para ali viver algum tempo, porque a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que você é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada na sua casa. Mentiroso esse Abraão. Primeiro episódio na vida dele, ele recebe a unção de Deus, ele recebe a promessa de Deus, mas é interessante que quando ele chega lá, ele se depara com um momento de pressão no ambiente de trabalho. O que ele fala? Pelo amor de Deus, mulher, fala que você é minha irmã. Fala que você é minha irmã, porque se você falar a verdade, ó, já era. Se você falar a verdade, vão me matar, você vai ficar vivo. Mas se você ler o texto, o bicho pegou a língua, gente. Algumas coisas sérias aconteceram. A Bíblia diz que o faraó, e começou um burburinho, chega lá, carne nova no pedaço, e passou a radipião. Tem uma mulher, eu não sei se as egípcias eram muito feias, com aqueles pescoços daquele tamanho, mas a Bíblia diz que Sara, ela era muito formosa. Você pode falar muito formosa? E a Bíblia não mente não, gente. Se a Bíblia diz que era muito linda, é porque Sara era uma Gisele Bündchen, era maravilhosa. E Sara, sabe quantos anos tinha essa mulher? Você tem ideia? Ela não tinha 20 anos. Ela não era uma jovem no ardor, no clímax da vida, mas ela era uma senhora de 75 anos de idade. Você já parou para pensar? É a unção de Deus quando cai. Cadê as irmãs aqui? Fica glória a Deus. Receba a unção de Sara. Já pensou? Se aqui é aquelas igrejas malucas, essa campanha ia colar. Receba a unção de Sara. Mas a Bíblia diz que era lindíssima. Eu não sei se era por causa do sol, do deserto, que o bronzeado era. A gente fica lá tostando, dela era perfeito. Mas a Bíblia diz que o faraó não só toma ela para o harém, mas diz assim: eu a tomarei como minha mulher. A palavra diz que ele iria ter relações sexuais com ela. Mas é interessante que Deus começa a punir o faraó com praga, com maldição, com sonho. E aí a Bíblia diz que o faraó chama o Abraão e fala assim: o que é que você fez? Aí tome a sua mulher e vá. Olha, vai embora, rapa para lá, vai embora, seu mentiroso. É o primeiro episódio. Um outro episódio que a gente dá uma olhada, mas sabe por que essa coisa, o que a gente percebe? É que quando nós temos carisma, quando nós temos essa busca, mas não temos caráter, ao invés de nós levarmos bênção, sabe o que nós levamos onde nós vamos? Maldição. Nós não levamos bênção. É isso que está aqui, que vai aparecer aqui na tela. Carisma sem caráter. Leia isso comigo. Não é isso que acontece em algumas igrejas? E que corre o risco de acontecer na minha família e nessa igreja, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que falam de Deus, têm promessa de Deus, mas quando o carisma não é acompanhado do caráter, o risco é de não propagar bênção, mas maldição, deixando pessoas feridas, famílias excluídas. Essa é a primeira situação, mas há outras. O segundo episódio dele, que você não precisa, ou pode abrir, Gênesis capítulo 15, Deus olha para Abraão e fala: Abraão, olha aqui, camarada, eu quero lembrar para você, e aquela passagem que nós já lemos aqui, cantamos, tem uma música do Fernandinho, que a gente canta uma nova história. Olha, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Ele leva ele para fora da tenda e falou: olha para as estrelas do céu, é isso que eu vou te dar, Abraão. Diga glória a Deus. Que bênção. Mas a Bíblia diz que no capítulo 16, esse Abraão parece que ele esquece da visão de Deus. Parece. O que nós entendemos é que se passa 10 anos dessa promessa, o tempo está passando, mas o caráter dele não é firme. Sabe o que acontece? Ele cede ao projeto barriga de aluguel, ao projeto bebê da empregada. Porque a Sara olha e fala: olha, Deus falou que você vai ter um filho, eu estou com quase 90 anos, estou ainda bonita, porque se com 75 estava bem, mas não dá, não está vindo. Olha ali, a minha Agar é linda, é a minha serva, você pode possuí-la, pode levá-la para dentro, está com a minha autorização, eu estou permitindo. E a Bíblia diz: eu não sei o que Abraão pensou, eu não sei o que ele pensou. Talvez ele deve ter pensado: a primeira opção é, como essa minha mulher é incrédula, o Senhor me deu uma palavra, eu estou firme na promessa. Ou talvez ele teria dito assim: oh glória, aleluia. Você fala: pastor, mas como é que você diz isso do Abraão? Por uma simples razão: experiências carismáticas são menos resistentes à tentação do que o caráter.
Pessoas que têm promessa e visão, e cremos nisso, porque são as duas coisas, são menos resistentes à tentação, porque o caráter sólido, o caráter que foi provado. Sabe por quê, queridos? Caráter tem a ver com uma coisinha, guarda isso. Não é resultado de visão, por mais importante que isso seja, mas é de viver os princípios da palavra de Deus, de conhecer a base da palavra de Deus, é talvez praticar essa palavra. A minha pergunta é: você tem valores? Você tem os valores da palavra de Deus? Essa é uma outra situação, mas tem mais outra situação na vida desse Abraão. A gente podia passar a noite falando mal do Abraão e colocando espelho, porque a vida dele é nossa. A terceira situação que mostra isso é que ele é um homem carismático. Ele é profeta, ele é homem de Deus, mas não é capaz de resistir à esposa quando diz: deite-se com Agar. Ele não é capaz também, porque a Bíblia diz que Agar, ela dá à luz a um filho que se chama Ismael. Você sabe o que aconteceu nesse vídeo aí? Você sabe a bagunça que está, até os irmãos sírios estão vindo aqui, a culpa é do Abraão. Você sabia disso? Toda aquela bagunça no Oriente Médio, todo esse alvoroço, essa brigaiada que você vê no texto, tem a ver com esse Abraão, homem de fé. Mas nós olhamos a terceira situação, é que aí nasceu o bebê, nasceu Ismael. E o interessante é que quem é que pediu para ele ficar com Agar? Não foi a Sara? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que Agar começa a desprezar a Sara. E aí Sara começa a ficar totalmente chateadinha. Isso é coisa de... não é coisa de mulher. Mulher não fica chateada umas com as outras. E ela começa a incomodar o Abraão e falar: ó, ela está me desprezando, bota ela para fora, bota essa mulher para fora, você tem que dar um jeito. Talvez ele falou: mas o filho é meu, filha, é meu filho, não tem problema. E por causa de um capricho da sua esposa, ele coloca para fora, manda embora Agar e Ismael. O que se conclui dessa situação? Gente que não tem caráter. Eu não estou falando não ter caráter, que não tem o caráter preparado, cede aos caprichos dentro de casa. Gente que não tem um caráter sólido, que talvez não está baseado na palavra de Deus e não equilibrou caráter e carisma e não entende isso, é gente que cede ao capricho por causa da falta do caráter. É gente que não disciplina filhos, porque a esposa falou: se bater nele vai ver comigo. É gente que talvez não faz o que tem que ser feito, porque ele diz: pastor, eu quero paz na minha casa. A minha esposa está errada, mas eu prefiro deixar ela desse jeito, porque eu quero a paz. Ele cede ao capricho. É talvez esposas que dizem: olha, pastor, eu não posso levantar a voz para corrigir o meu marido, porque senão o bicho pega dentro da minha casa. Eu conheço muitos casais que cedem a lei do capricho. Gente que tem capricho, vontadezinhas, que está brigado com sogro e com sogra. Gente que diz: eu não falo com ele, eu vou sair dessa célula, eu vou sair dessa igreja. Se você quiser continuar, você fica, mas eu vou embora, porque desse jeito não dá. Lei do capricho. O último exemplo, sabe qual é? É que Abraão é profeta carismático. E eu não estou fazendo piada, é sério. Ele é homem de Deus. A Bíblia vai colocando algo tão sério, vai colocando o versículo 20. Eu acho que eu não coloquei o versículo 7, mas você pode abrir a sua Bíblia no Gênesis capítulo 20, versículo 7. Tem uma palavra de Deus poderosa. Sabe o que a Bíblia diz? Você vai acompanhando esse texto nessa introdução. Olha: agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se você não devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Por causa da fraqueza do caráter do Abraão, ele cai de novo nos mesmos pecados. A Bíblia diz que o que aconteceu lá atrás, depois, passou tudo isso, ele aprendeu, ele volta lá para a terra de Abimeleque, rei de Gerar, e aí Abimeleque bota os olhos em Sara. Sabe o que ele falou para Sara de novo nessa situação? Pelo amor de Deus, fala que é minha irmã. Por favor, fala que você é minha irmã, porque senão, ó, já era, eu tenho medo de morrer. E é interessante que ele é profeta. Mas sabe por quê, queridos? Eu quero abrir isso para que você coloque e entenda isso. Se os pecados que talvez estão na sua vida, ou nos seus antepassados, na sua família, não forem tratados, vai repercutir, estão repercutindo na tua vida e nas gerações que virão. Isso aqui não é maldição hereditária. Áreas que não são tratadas, que você reproduz. Você, mulher que está aqui, que talvez saiu de casa, casou com alguém, e a última coisa que você queria era ser igual à sua mãe, mas você tem reproduzido os mesmos pecados dos seus pais. Você, talvez, o seu marido diz você é igualzinho à sua mãe, ou talvez você, marido, a sua esposa diz você é igualzinho ao seu pai. Fala a Deus. Amém? Acontece ou não, gente? Sim ou não? Agora a grande questão é essa: como é que Deus pôde abençoar um homem como Abraão?
Como é que Deus pode abençoar um camarada como esse Abraão? Porque é um cara que depois disso eu arrebentei com Abraão através desses textos. Mas a grande palavra é essa. Sabe uma coisa, gente? Olha aqui para mim. Abraão foi gente como a gente, humano como eu e você. Se houve esperança para ele, há esperança para você e para mim também. Diga glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado. Se houve esperança para Abraão, tem para a gente também. Fala aí, tem para você esperança. E aí eu queria que você entendesse isso. Ainda não são os desafios. A bênção de Deus não depende só de quem quer ou de quem procura, mas Ele usa a sua imensa misericórdia para comigo e para com você. A bênção de Deus, gente, presta atenção. Nós fazemos campanha, nós oramos, nós jejuamos, mas a bênção de Deus não depende só de quem quer e de quem procura, mas depende da misericórdia dele para comigo e com você. Diga glória a Deus. Talvez você diga, não pastor, isso é realidade, é graça de Deus, irmãos. Porque olha aqui para mim, se toda mancada que você desce anulasse a misericórdia de Deus, se toda bola fora que você dá dentro da sua casa, o sol não nascesse e Deus não te abençoasse, onde é que você ia estar? Pense com sinceridade. Se talvez falasse essa semana mesmo da família, eu estou cheio de Espírito Santo, eu não vou pecar. E se toda bola fora, Deus tratasse você de acordo com os seus pecados, onde é que você estaria? É por isso que a Bíblia vai falando algo tão poderoso, vai dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aplauda o Senhor por essa palavra. Diga glória a Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de você estar de pé aqui, meu irmão. Por isso não desista, não pare de caminhar. E você precisa entender isso. Uma outra coisa é essa aqui, sabe o que? A fidelidade de Deus é baseada em seus pactos e em suas promessas, e não em nós mesmos. Glória a Deus. Dá um glória a Deus, irmão. Você acha que tem a ver com você? Não, porque eu sou quase um anjo, pastor. Porque filho de Abraão é pecadorzinho, mas filho meu é um querubim ungido da guarda. Eu sou ungido, pastor, eu jejuo, oro, sou cheio de Deus. Glória a Deus. A fidelidade de Deus é baseada nos seus pactos, nas suas promessas, e não é baseada em quem você é. Ele olha para Abraão e fala, ó, você deu essas escorregadas, mas eu fiz uma promessa que eu vou te abençoar. É da tua descendência. Eu sou o Senhor e não minto. Eu falei que eu iria te abençoar e vou abençoar, porque eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança contigo. Diga glória a Deus. Olha o que diz 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, que Ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a Ele mesmo. Por isso tem muita gente pensando em desistir nessa noite. Muita gente que escorregou, que foi para o fundo do poço, que deu para trás, que errou com a família. Mas eu quero dizer para você entender, não são os extremos, é caráter e carisma. Porque os extremos vai levar você a pensar duas coisas. O primeiro é um, sabe qual é o primeiro extremo? Deus está comigo por causa de todos os meus compromissos, pastor, e por causa da infalibilidade do meu caráter. Eu sou homem de caráter, eu sou homem sim senhor, sou mulher de caráter, eu tenho palavra, meu pai e minha mãe me deu. Então Deus está comigo por causa da minha bondade. Primeiro ponto, primeiro extremo. O outro extremo é o outro que diz assim, o outro que vai para o outro lado. É muita gente dentro dessa comunidade, é muita gente do meio evangélico que diz assim, a bênção de Deus, sabe, pastor, da minha vida, porque ainda mais depois desse texto sobre Abraão, não tem nada a ver com os compromissos do meu caráter. Então, os dois extremos. Eu quero dizer para você que tem sim. Tem sim. Porque a palavra de Deus equilibra isso. A bênção de Deus não é proporcional ao seu caráter, porque nós somos falhos. Diga assim, eu sou falho. Somos falhos. Erramos. Não é proporcional. Mas Deus não abençoa safados. Diga isso, Deus não abençoa safados. Fala isso para o seu irmão, Deus não abençoa safado. Deus não abençoa. Porque olha aqui, apesar de Abraão ter tido essas falhas, essas rachaduras no caráter, ele não era um safado, querido. Ele não era um cara que você olha e fala, picareta, ó, aquele irmão que ele faz aqui e erra ali. Não, ele estava num caminho de obediência. Deus estava transformando a vida dele e a vida da família dele. Diga glória a Deus. Por isso, o que a gente aprende com as fraquezas de Abraão? Que eu sou gente como ele é gente, você também. Gente sem esperança, gente que veio brigado, quebrando pau no caminho do mundo. Gente que quase não veio, mas veio pela fé e olhou para o marido, para a esposa e falou, não fala comigo.
Ainda mais o pastor fala para o irmão que está do seu lado, fala comigo em nome de Jesus. Já era, acabou a bênção, irmão, perdeu. Sabe qual é a primeira coisa? Fraqueza em algumas áreas do caráter não significam necessariamente a falência do caráter todo. Fraqueza em algumas áreas, ou seja, Deus sabe, só porque você que está aqui, e nós não estamos advogando que você seja um picareta, que é beleza, pastor, tem áreas abertas, depois dessa de Abraão, eu estou nessa, quero continuar no pecado, não é isso. Mas há pessoas aqui que dizem, olha, eu quero acertar, mas eu erro. Eu quero ser certo com a minha família, mas eu estou buscando o Senhor, mas eu não consigo prevalecer. Fraquezas em algumas áreas do caráter não significam necessariamente a falência do caráter todo. Sabe o que isso significa, querido? Se você identifica algumas áreas falhas na sua vida, continue caminhando no nome de Jesus. Prossiga, continue, porque apesar de tudo, Deus está trabalhando na sua vida em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Deus está trabalhando, Deus está moldando a sua vida, o Espírito Santo está usando a circunstância. Porque quando a gente olha para a vida de Abraão, não é só atrapalhada não, gente. Abraão tem situações de generosidade. Se você ler o texto do Gênesis, Abraão é generoso, apesar das suas fraquezas de caráter. Quando ele vai dividir a terra com Ló, ele olha para Ló e ele fala assim: Ló, escolhe o que você quiser, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e o contrário é verdadeiro. Ló, pode escolher. Um homem generoso, um homem abençoado, um homem pródigo em abrir o coração em favor do outro, generosidade, um homem que tinha coragem. Essa é uma manifestação. Você tem que ler o Gênesis, viu? Você vai falar, não estou entendendo é nada. É um homem que num tempo de guerra, a Bíblia diz no Gênesis capítulo 14, a Bíblia diz que o sobrinho dele, Ló, foi capturado. O que esse Abraão faz? Se é eu e você, o que a gente faz? Vamos entrar em oração com o pastor Ricardo Lima, para que Deus envie os anjos para libertar Ló. Ele não faz isso, ele arregaça a manga e fala, eu vou para o pau. Eu vou tirar o meu sobrinho de lá. Ele junta toda a área de célula deles, os padres vão tirar ele de lá. Coragem, diga coragem. Outra coisa, ele é honesto, honestidade. Abraão, preste atenção, é meticulosamente honesto em assuntos financeiros. Em Gênesis capítulo 14, após essa vitória, ele dá o dízimo de tudo para Melquisedeque. E quando aqueles reis dizem, olha Abraão, pode levar esses despojos para você, sabe o que esse Abraão fala? Eu não vou ficar com nada que não seja meu. Eu não vou levar, está vendo isso? Não é meu, eu não vou levar. Ele é honesto, ele é íntegro. E é uma outra característica, sacrifício, gente. Você conhece o texto? Abraão é capaz de sacrifícios inomináveis em nome de Deus. Ele leva o seu filho, ele é capaz de quase sacrificá-lo por amor a Deus, e Deus provê. Por isso você precisa entender, fraquezas em algumas áreas do caráter não significam que está tudo acabado. Continue em nome de Jesus. Amém? Sabe qual é uma segunda coisa que a gente aprende? Que não é um e nem outro, os dois devem andar juntos. Ou seja, não é caráter e nem carisma, são os dois. Diga glória a Deus. Eu conheço irmãos de um lado e de outro. A ala mais pentecostal, talvez da igreja evangélica, é aquela que diz, aquela igreja baptistaca, presbitergelada, e tantos outros, aquele povo não ora, aquele povo é isso, aquele povo, falta o fogo do Senhor. Mas muitas vezes eu vejo muitos desses irmãos com a falta de expressão em muitas situações de caráter, mas o contrário também é verdadeiro. Eu vejo irmãos que têm uma preocupação intensa com o caráter, com a letra da palavra, mas não há carisma nenhum, parece uma geladeira. Você pode parecer uma geladeira aqui, irmão, cheio de caráter, mas o Espírito de Deus não flui através de você, e você precisa entender que para ter caráter e carisma eu preciso da bênção de Deus. Diga glórias a Deus. Sabe por quê, gente? Se Deus suspender as bênçãos dele, acabou o caráter e carisma. Se Deus tirar acabou o casamento, acabou a família, acabou o ministério, acabou a vida com Deus, acabou. Você pode ser o melhor ministro de louvor, pregador, pode ser um cara que morde, sopra, que faz tudo. Se Deus tirar a mão, acabou. Depende de Deus, depende da graça de Deus, mas não é um nem outro, os dois têm que andar juntos. Diga glória a Deus. Porque caráter, queridos, é resultado de uma construção sólida na alma. Que sabe como é que a gente tem isso? Tem a ver com o temor de Deus. Eu quero falar algo para você, gente, guarda isso. Nós estamos perdendo o temor do Senhor. Nós estamos perdendo o temor. A minha oração nessa semana na minha vida foi: Deus, em nome de Jesus. E temor não é religiosidade. Temor não é a religiosidade seca, mentirosa, legalista, que julga os irmãos. Mas eu estou falando de temor, amigo. Sabe o que é temor?
estar na presença de Deus, entender que Deus está lá, Ele é o alto, poderoso, que pode todas as coisas, que é onde a nossa alma se inclina no louvor, e está acabando o temor. Às vezes, sabe esse cronômetro que roda aqui no culto? Você que chegou já alguma vez antes do culto, tem gente que nunca viu o cronômetro. Tem um cronômetro, você sabe que roda aqui, tem um cronômetro. Sabe para que é esse cronômetro, irmãos? Você está achando que é para começar o culto, não é o cronômetro que está falando assim para você. Ei, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nós estamos aqui reunidos não é para pastor Ricardo Lima, Ricardo Cabo, é para cultuar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está nesse lugar. Aquieta a sua alma, clama o Senhor. Mas sabe como é que nós estamos? Cantando, ministrando, e a gente está aqui no Facebook, tweetando a frase do padrão. Nossa, muito mal, retweeta aí, coloca aí. Olha, já tem 5 curtidas esse negócio aqui no culto, nota 10. Instagram, ó, aí eu vi até ali no fundo, eu vou dar nomes. Culto rolando, pregando, tirando foto aqui. Tirar até uma minha aqui, eu vou twittar agora aqui. É assim, estamos perdendo o temor, gente. Estamos perdendo aquele senso de que existe um Deus que cura, que salva, que liberta. Um Deus que ainda se desagrada do pecado. Por isso você precisa trazer para sua casa. Os seus filhos estão perdendo o temor. Nós precisamos resgatar o temor e o tremor na nossa alma. Os milagres aconteciam na igreja primitiva, não é porque somente a fé, mas porque em cada alma havia temor. Você teme a Deus. Por isso algumas coisas precisam ser resgatadas na sua família. Declarações como: Jesus, seja bem-vindo no nosso lar. Você pode dizer assim: Jesus, seja bem-vindo no nosso lar. A segunda coisa que você tem que dizer, mas não é só blá blá blá, porque blá blá blá, tem muita gente, queridos, sobre um parênteses, que ele troca obediência por oração. Muita gente que está trocando obediência à palavra de Deus por oração. Ele acha que porque ele veio pedir ministração, Deus vai abençoar essa vida safada que você está levando, meu irmão. O cara, ele não busca, ele não ora, ele não conhece a palavra de Deus, mas ele quer receber uma oração e diz: pastor, ora pelo meu casamento, pastor. Vou falar: amém, irmão, ora para Deus prosperar meu casamento. Mas a minha pergunta é: você tem sido fiel nos dízimos e ofertas? Você trata a sua esposa com amor? Você honra talvez o seu pai e a sua mãe? Você disciplina os seus filhos no caminho do Senhor? A palavra de Deus é central na sua casa? Porque senão oração não é mágica. Você pode dizer: oração não é mágica? Porque a oração não substitui uma vida de quebrantamento diante do Senhor. Sabe qual é a segunda declaração? É essa: confiamos no Senhor e não vamos depender do mundo. Diga isso: confiamos e não vamos depender do mundo. E a terceira é: seja feita a sua vontade. Você pode dizer isso? Se eu falar seja feita a minha vontade, você vai falar: seja feita a minha vontade, viu, Senhor? É isso. Sabe qual é uma terceira coisa que vai aparecer aqui? É que a graça de Deus constrói caráter e carisma ao longo dos anos em nossas vidas. Diga amém. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Deus é um livro. Deus trabalha no turno da noite. Enquanto você não acha, mas cadê Deus? Ele está trabalhando. Ele está movendo. Talvez você diz: pastor, mas o que isso tem a ver com a minha família? É isso que eu acabei de falar. Você precisa entender que eu creio que não existe isso, ó. Mês da família, é bênção, não é? Diga amém. Mas não acredito em princípios. Princípios para a família e princípio bíblico é princípio bíblico, funciona em todo lugar. Diga glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Uma coisa simples: se você não puder dar à sua esposa outra face, dentro de casa, para quem é que você vai dar? Se você é alguém que o sim, sim e o não, não, você não consegue fazer isso dentro de casa, como é que você vai praticar do lado de fora? Se você não consegue amar a sua família, porque às vezes aqui na igreja eu vejo irmãos: querida, e aí a esposa fala: bem, vamos embora. Calma. Já falei que já vou. Não é assim? Mulheres que gritam com o marido na frente de todo mundo. Filhos, estupidez. Eu vi uma vez num culto, e foi triste, não sei se eu dava risada, chorava, chamava a polícia, tudo ao mesmo tempo. A mãe foi chamar a menina, falava não sei o que, a menina voltou morrendo no ombro da mãe. Falei: meu Deus, tem misericórdia. Tenha misericórdia, porque a palavra é essa. Porque muita gente, o casamento está acabando, não é porque o seu marido tem bafo, não.
Eu nunca vi alguém ir e falar, pastor, eu estou me divorciando porque o homem é uma catinga. Agora eu abro, irmãos, house é uma bênção. Não pode faltar, diga amém. Eu abro um parênteses aqui, cadê os solteiros aqui, os meninos solteiros? Às vezes, a primeira coisa que eu chego numa roda de solteiros, eu falo assim, ó, tem house? Tem uma bala? Se não tiver, eu falo, não vai arrumar namorada. Como é que é arrumar namorada? Não tem um house? Não tem uma bala? Eu nunca vi um casamento acabar por causa de filé. Porque você pode comprar um tênis pé barulhão e resolver o problema, mas os casamentos acabam porque eu vejo mulheres dizerem, pastor, acabou a admiração, eu não confio mais nele, eu não confio mais nela, ele mente muito. Lá atrás, já fazem 10 anos, é ele que tem uma mulher linda, inteligente, elegante, mas que você olha e fala, mas você vai terminar com ela por quê? Porque ele disse, você não sabe quem ela é, pastor, ela é insuportável. Eu casei, parecia um coelhinho, vai ter uma jararaca dentro dela, pastor. E o casamento acaba, porque nós precisamos entender que a graça de Deus constrói caráter e carisma ao longo dos anos em nossas vidas, quando a Bíblia é um livro que não é apenas desodorante de crente. A Bíblia não fica lá no Salmo 91 aberto, mas ela é palavra de Deus, é palavra que meditamos e praticamos no nome de Jesus. E para fechar, eu deixo 2 conselhos práticos. O que é que fica para mim e para você nessa noite? O que isso tem a ver com a minha família? 2, primeiro, a família é o lugar onde os problemas de caráter mais se evidenciam. 2 coisas que você precisa entender que fica. A família é o lugar onde as defasagens do caráter mais se evidenciam. É ou não é? É ou não é? Vocês querem saber se eu sou um homem de Deus? E faço que eu falo isso de verdade? Pergunta para minha esposa no canto. Se ela falar, ele é Deus. Se ela fizer não sei, não sou. Pergunta para o pastor Ricardo. Ó, se ela falar mais ou menos, porque a realidade que ele deu é o seguinte: o lado de fora, todo mundo só conhece a miss que você casou, mas dentro você sabe quem é a jararaca que está lá. É ou não é? E o contrário também é verdadeiro. De fora todo mundo vê aquele homem maravilhoso, mas dentro de casa o cavalo está lá. Você fala, pastor, ele parece que é o nome de Deus, ele é célula, ele profetiza, ele expulsa demônio, ele unge. Não é um cavalo. Ele é um cavalo. E é ali que crescem os problemas, porque quem está de fora não compreende. É ou não é? Quem é casado aqui levanta a mão? Não compreende. A gente não entende, porque a realidade é uma só. Porque para mostrar o carisma a gente consegue demonstrar para os de fora. A gente consegue dizer, ô, sou um cara legal, hein? Ô, torcedor do Fluminense, etc e tal, sabe torcer, o cara sabe, etc e tal. E olha, estamos aí, mas dentro da minha casa eu não consigo enganar. Lá dentro eu sou quem eu sou, não tem como colocar máscara. Porque sabe, essa questão da família é muito séria. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Se você está olhando para você, identificando áreas muito sérias, não se desespere. Há esperança para você no nome de Jesus. Diga amém. Não se desespere. Sabe o que você precisa fazer? Reconhecer isso. Trazer para a luz. Não é esconder, não é jogar debaixo do tapete, é trazer para a luz e dizer, Deus, eu vou tratar isso com oração, com perseverança, com graça, talvez procurando ajuda, procurando pessoas. Eu não vou enterrar, porque se eu enterrar, essa doença vai ficar pior e vai estourar lá na frente, quando não dará tempo mais para salvar casamento, salvar filhos, salvar pessoas. Não dá tempo. Eu vi uma charge no Facebook nessa semana. O Facebook tem muitas filosofias interessantes, que era um garotinho pequenininho falando, pai, e o pai falando, filho, eu não tenho tempo agora. A outra charge, ele está quase um pouquinho maior, pai, e o pai correndo, eu não tenho tempo agora. E no último quadrinho lá do gibizinho, o filho fumando maconha, e o pai falando, filho, e o filho falando, pai, eu não tenho tempo agora. Eu não tenho tempo agora. Nós precisamos entender que nós precisamos tratar isso em nome de Jesus. E a última coisa, sabe qual que é? É essa que vai aparecer aqui, que família é o melhor lugar onde essas contradições podem ser apropriadamente tratadas. É na família o lugar para tratar, diga amém. É na igreja, mas é na família. Sabe por quê? Porque dentro de casa que começa e todo mundo sabe quem você é, como eu já falei. Que aqui todo mundo é bonito, né? Olha, dá uma olhada lá ao redor, olha lá para trás, dá uma olhada. Raras exceções, né? Povo bonito, diga agora. Aplauda o Senhor para esse povo bonito que está aqui, discreto, a cada domingo. Você consegue maquiar
quem você é, até mesmo no púlpito, na célula, no trabalho, em todos os lugares, no clube, nas amizades, mas dentro de casa, nananina não. Você não consegue. Não tem jeito, porque casa é um lugar da nudez, não é nudez literal, é onde nós tiramos as máscaras. Porque o Abraão, ele é o pai Abraão, o patriarca Abraão, aqui pra gente, mas pra Sara, ele era o Abi, ou Abrãozinho, não sei qual era o nome. Era o cara safadinho que mentia de vez em quando. Era um camarada que sua esposa e seus filhos conhecem. E eu sei que tem muita gente que perdeu a esperança, mas eu quero dizer para você que a cura, no nome de Jesus, a cura, no nome de Jesus, diga glória a Deus. Mas é dentro de casa que você vai tratar. Será que é tempo talvez de você falar, olha, eu preciso começar um processo de cura? Tem muita gente que está passando de domingo a domingo e está jogando debaixo do tapete. São anos de doenças, são anos de feridas, de dificuldades. Enquanto o Everton vai chegando, eu não coloquei na tela, mas eu queria que você fosse orando. Você precisa talvez, nós queremos iniciar esse mês da família. Isso vale não só para quem é casado. Comece a listar as suas falhas de caráter. Comece a pegar um caderno, vai para o teu quarto, para o tempo devocional com Deus, e começa a colocar. É o que você vai fazer nessa semana. Irmãos, eu quero dizer que a gente tem muita dificuldade de fazer isso, porque se eu pedisse para você fazer a lista da sua esposa, você, fala a Deus! Que bênção, fala aí, pastor, que eu vou escrever, porque ela é isso, é aquilo, é aquilo, Eu vou te ouvir o meu defeito. Meu defeito é não ter defeito nenhum. É o perfeccionismo, porque sabe como é, né, pastor Ricardo Lima, sabe como é, Vinho, estamos aí, né? Eu e Arcanjo Miguel, a gente tem dificuldade de confessar as nossas falhas. A gente tem dificuldade, nós camuflamos, escondemos, nos enganamos, não gostamos de correção. Você vê isso na célula, quando alguém corrige você, qual é a sua reação? Você não gosta porque você prefere viver na mentira. Eu prefiro viver me enganando, eu prefiro viver com máscara. É o exemplo do homem avarento. Ele está aqui na igreja com um sorriso, mas a esposa fala, pastor, ele é avarento. Você foi beber um copo, uma garrafinha d'água lá, ele me chamou no canto e falou, o orçamento está apertado, o pastor bebeu água aqui, menos R$1. Dei carona para o Edão até a Val, menos R$2. E a sua esposa não aguenta mais essa usura que você dá com a sua família. Gente, que o dinheiro é Deus. Gente que é feitor. Então você precisa fazer a sua lista. Nós vamos fazer isso enquanto a banda vai chegando. Você precisa ler a lista para o seu cônjuge. É sério. Você vai ler a lista. E agora você, esposo ou esposo, quando ele ou ela ler a lista, não fale assim para ele: até que enfim, hein? Glória a Deus. Vença essa tentação no nome de Jesus. Vença a sua tentação de falar assim: essa lista está muito pequena, dá para aumentar. Não faça isso. Leia para ele, ore, busque a Deus, resista essa tentação, ore pelo seu cônjuge. Eu digo isso a adolescentes, jovens, faça isso, mostre para os seus pais, mostre para o seu namorado, para o seu noivo, para a sua noiva, mostre para os seus irmãos, mãe, mostre para os seus filhos, filhos, mostre para os seus pais. E aí sabe o que nós queremos fazer? Fique de pé no seu lugar, é orar uns pelos outros, com graça.